Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Segunda-feira, hoje 11 de agosto de 2014. Bom, semana passada um assunto que repercutiu em todo o Brasil foi a questão da PEC que instituiu, a partir do dia 7, que acabou extinguindo, na verdade, a informalidade no trabalho das domésticas do Brasil. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem essa característica, tem a diarista, tem a doméstica, aquela que passa o dia inteiro no serviço, fazendo os serviços de casa, aquela que vai uma vez por semana, enfim, para nos esclarecer alguns pontos sobre essa lei que ela foi aprovada já no início do ano e depois de 120 dias que ela teve a sua aplicabilidade, caindo esses 120 dias justamente para o dia 7 na semana passada. Está a advogada Juliana Ferreira, está conosco. Juliana, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes. Bom, Juliana, é um assunto que repercutiu e continua repercutindo, né? Justamente porque ele tem vários detalhes, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa lei que instituiu, foi uma PEC, na verdade, mas essa lei que entrou em vigor do dia 7, quais são as novidades que ela traz para quem quer contratar os serviços domésticos? Bom, é a PEC 72, né? E com ela veio algumas alterações e direitos que os empregados domésticos vão ter direito, deixando bem claro que a classe dos empregados domésticos, ele engloba também as babás, os jardineiros, os cuidadores de idosos e os caseiros, dentre outros também. Isso é importante, embora a lei leve o nome das domésticas, essas outras áreas também vão ser beneficiadas com isso. Exatamente. Então a PEC 72, ela agora que trouxe alguns direitos, né, dos trabalhadores empregados domésticos, e dentre eles, assim, os mais importantes que a gente pode perceber são a jornada máxima de 44 horas semanais e não superior a 8 horas diárias. O pagamento de horas extras, né, o valor da hora extra é acrescido a 50% do horário normal. No caso, como a lei estipulou a hora de 8 horas diárias trabalhadas, quem exceder isso vai ter direito à hora extra. Antes não tinha direito a hora extras, né? Como um trabalhador de outras áreas também, né? Acho que essa foi a lei vem trazer isso também, ou seja, fazer com que as empregadas domésticas tenham o mesmo direito de outras classes também veio trazer. Exatamente, a lei que parou as empregadas domésticas às outras classes de trabalhadores, né? Alguns desses direitos ainda faltam ser regulamentados, mas a maioria já está valendo e está igual aos outros trabalhadores, né? Bacana. Bom, outro assunto que a gente já tratava aqui fora do ar, né, tu falavas aí de quem cuida de jardineiros, né, de babás. As babás até talvez tenha essa questão das 8 horas diárias. Agora, jardineiro aqui na nossa região, tenho certeza que em outros lugares também, é muito comum daquele jardineiro que vem uma vez por semana cuidar do jardim, ou aquela empregada que vem uma vez por semana dar uma geral na casa. Essas pessoas que não estão às 8 horas, cumprindo as suas 8 horas dentro do serviço, elas também vão ser amparadas pela lei, ou como vai funcionar, doutora? Segundo o entendimento da Justiça do Trabalho, quem cumprir atividades de até 3 vezes por semana, acima de 3 vezes por semana, cria um vínculo empregatício e a situação vai ter que ser regularizada. Quem fizer essas atividades até 2 vezes por semana, ela é só considerada diarista, então não gera vínculo empregatício e não entra nessa categoria de empregado doméstico. Esses diaristas ficarão, então, se a gente puder falar assim, sem um amparo, no momento sem um amparo legal para formalizar a sua... Exatamente, ele não vai ter todos esses direitos dessa lei dos empregados domésticos, né? Ele vai receber só o valor do trabalho do dia, sem os outros direitos. Além de hora extra, carteira assinada, tudo... Adicional noturno, seguro-desemprego, FGTS... Ou seja, ele vai ser equiparado a colaboradores de outras áreas também, da mesma forma. Isso aí. Bom, outro assunto que gerou bastante discussão, eu até acompanhava pela imprensa estadual, é com relação à multa, né, doutora? Se essa multa não vai inibir com que os empregadores, que são, ou a gente poderia chamar os donos, os patrões, né? Essa questão, a gente sabe que aqui no Brasil, quando mexe no bolso, acaba dando uma sacudida, né? A multa é uma multa de R$805. Não vai ter muito patrão preferindo pagar a multa do que formalizar a sua empregada, Juliana?
Na verdade, quando o Ministério do Trabalho já notificar o empregador dessa multa, é que ele já vai ter ciência que já tem a irregularidade. Então, ou ele é obrigado a fazer a regularização da carteira de trabalho do empregado. Então, se ele não fizer, se ele for reincidente, ele pode receber uma multa maior, né? E para regularizar essa situação do empregado. Então, quando isso acontecer, é porque ele já foi denunciado por alguém, né? Tanto pelo empregado, próprio empregado, ou por um terceiro. Então, o Ministério do Trabalho já vai ter ciência dessa situação. Então, ele não tem como para onde fugir. Ele vai ter que fazer a regularização da carteira do empregado. O que vale destacar é que essa multa vai para um fundo, não vai para não vai para a doméstica ou o colaborador também, né? Exatamente. Ele vai para um fundo, então não reverte para a doméstica. Bom, essa questão toda na parte da formalização, como e parte de quem? Parte da empregada buscar com o patrão a formalização ou parte do patrão que vai regularizar ou pode ser feito junto? O que precisa? A formalização da empregada doméstica é tão simples como de outros colaboradores, leva a carteira, o patrão assina. Como o patrão vai formalizar? Ele vai ter que... Muitos se perguntam, vou ter que constituir uma empresa, como funciona essa regularização, doutora? Não é necessário constituir uma empresa, ele pode fazer assinatura como pessoa física mesmo. Então, para fazer a regularização, ele tem que primeiramente registrar o contrato na carteira de trabalho, tem que formalizar um contrato fixando a jornada a ser cumprida e os valores a serem pagos, bem como efetuar os recolhimentos previdenciários e instituir um cartão ponto. Então, esse cartão ponto, ele pode ser feito em 2 vias. Um livro, no caso? Ou... Pode ser feito numa folha mesmo, só colocar os dias da semana e o empregado, assim que ele entra, ele marca a sua entrada e a sua saída. E o seu intervalo, se houver. E até 10 empresas não é necessário a máquina de registro ponto. Então, ele pode fazer num papel mesmo, imprimir no computador e fazer o cartão ponto ali mesmo, não tem problema em 2 vias. Uma fica para o empregado e uma fica para ele. Eu estava olhando uma pesquisa semana passada sobre isso e me surpreendeu a pesquisa e me surpreendeu também o resultado. Cerca de 90% de quem estava respondendo a pesquisa a pergunta era: você acha que a formalização, enfim, vai... os colaboradores vão buscar e 93% estavam, talvez, com esses colaboradores falando que eles vão preferir ficar nessa não legal, né? não legalizar as suas funções, justamente em função de achar que o empregador vai estar aí demitindo, enfim. Isso pode causar, o efeito que essa lei vai causar, na sua opinião agora como advogada, é de fato que a gente vai desencadear um processo de formalização das empregadas, ou muitas dessas empregadas vão preferir ficar nesse lado obscuro sem o amparo da lei? Como é ainda muito novo ainda, não tem ainda dados precisos para saber se vai acontecer esse aumento aí da formalização dos contratos de trabalho das empregadas. O que serviu de base também para essa lei foi que, segundo dados do IBGE, mais de 90% das empregadas domésticas no Brasil não tinham carteira assinada. Então era um número bastante elevado, né? Então, hoje tem dados do ano passado e desse ano. Então, 30% o ano passado de empregadas tinham a carteira assinada e esse ano pulou para 31%. Então, não teve um crescimento significativo ainda para dizer, agora vai ser feito assim. O que se acredita é que, como antes a empregada, quem já tinha a empregada já formalizada, já tinha assinado a carteira, já pagava o salário, férias e recolhia o INSS, hoje a única coisa que ela vai ter que fazer a mais é pagar as horas extras, se houver, e pagar o FGTS. Então não vai ter uma mudança tão grande assim para o empregador, né? Aquele que já estava com o empregado já regularizado, né? Muito bem, com certeza é um assunto que vai repercutir bastante ainda, justamente aqui nesse texto que eu tenho uma expectativa é que se aumente, se o número de formalizações aumente de 10% a 15%,
mas o que me chamou a atenção justamente nessa questão, será que as domésticas hoje, porque para elas não vai onerar em nada, né, domésticas, ou como tu falasses, e gostaria que tu até citasse novamente as outras categorias, são domésticas, babás, cozinheiros, chacreiros, cuidadores de idosos, motorista particular, caseiros e pilotos de avião particular. Enfim, é uma gama maior, embora seja a denominação foi a PEC das domésticas, mas que vai aí abrir um leque maior. E essa que eu tenho essa curiosidade, se vai de fato coibir a informalização nesse setor. Muito serviço no escritório, Juliana? Sim, com certeza, que bastante, bom. Correndo atrás. Jogando rugby ainda quando dá tempo? Sim, sempre. Sempre. Terças, quintas e sextas e sábados estamos lá jogando, lá treinando. Bacana, legal. Esses dias tivemos aqui ainda a Kellen e o treinador, Martim. Também o Martim, exatamente. Esteve aqui em nossos estúdios também divulgando esse esporte. Certo, quem esteve conosco na manhã dessa segunda-feira, então, foi a advogada Juliana Ferreira, falando da PEC que instituiu aí a formalização, a lei número 12.964 de 2014, que busca aí coibir a informalidade no mercado de domésticas e essas outras áreas a qual a doutora trouxe aqui para nós. Juliana, tenha um bom dia, uma boa semana e obrigado por ter vindo até nossos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade, um bom dia a todos.